Quero compartilhar com você uma parcela da palavra do Senhor nessa noite. Estamos aqui reunidos porque nós temos um propósito em Deus, amém? Amém. E nós não podemos abrir mão desse propósito no Senhor. Porque a cada dia nós encontramos barreiras, dificuldades, empecilhos para nos fazer parar. Mas nós somos daquele povo que não retrocede. E por estarmos determinados na presença do Senhor, é que nós estamos assim, com o objetivo de meditar na palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que promove mudança. É a palavra de Deus que faz a transformação que a gente precisa. E é na palavra de Deus que a gente encontra resposta para aquelas questões que a gente acha que são insolúveis, né? Mas Deus é poderoso através da sua palavra edificar. Amém? Eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho segundo Lucas. Evangelho segundo Lucas, lá no capítulo de número 7. Evangelho de Lucas, capítulo 7. Nós estaremos mencionando alguns versículos nesse capítulo. Amém? Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7, a partir do versículo 11. Nós vamos falar a respeito, tá, de um momento marcante, tá, que Jesus Cristo nos traz. Nesse momento marcante vem um ensino, vem para nós um entendimento como está a situação da humanidade. Já estava assim, tá? Há 2000 anos atrás, e agora nós conseguimos enxergar que continua o mesmo problema. Nós nos identificamos com os momentos bíblicos. Amém, queridos? Amém. Então, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 7. Amém? Mas eu quero que você olhe aqui para mim, já viu aí, deixa abertinho aí. Isso, deixa abertinho. Eu gostaria de chamar a atenção para prestar bem atenção nessa palavra, porque a palavra de Deus vai falar conosco. Amém. E eu quero sair daqui, eu quero que você saia daqui entendendo a palavra. Amém, amém, queridos? Glórias a Deus. Eu dei um tema para essa mensagem. O tema dessa mensagem é: você faz parte de qual multidão? É uma pergunta, viu? Você vai repetir comigo, diga assim: de que multidão? Eu faço parte? Amém? Amém? É uma pergunta, não responda agora. Espere a mensagem terminar para você poder meditar e depois decidir de que multidão você faz parte. Amém? Porque existem multidões diferentes. Nós vamos ver aqui no texto que existem dois tipos de multidão. Tá certo? Então vamos lá para o texto. Tá? O texto aqui no capítulo 7 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 11, diz assim: em dia subsequente, esse subsequente é um dia imediato, um dia depois do momento em que houve a cura do servo do centurião. Tá? O texto diz assim: em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E ia com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Olha aqui para mim, queridos. Jesus Cristo com seus discípulos foram para uma cidade chamada Naim. Mas Jesus Cristo não estava só com os seus discípulos, ia acompanhando também Jesus o texto diz, numerosa multidão. Ou seja, era muita gente, sim ou não? Sim. Ia uma numerosa multidão acompanhando. Eu já quero fazer algumas perguntas para você e eu gostaria que você respondesse para mim, tá? No meio dessa multidão tinha curiosos? Sim. Não, mas tá fraquinho, fala com força. Sim. 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 No meio dessa multidão tinha amigos de Jesus? Sim. Tudo bem. No meio dessa multidão tinha fofoqueiros? Sim. No meio dessa multidão tinha invejosos? Sim. Tinha.
Jesus então estava cercado por uma numerosa multidão, e ali no meio da multidão tem toda a qualidade de pessoas, não é verdade? Tem todo tipo de gente ali no meio da multidão. Até porque Jesus Cristo, ele se transformou numa referência quando iniciou o seu ministério. Jesus Cristo foi conhecido, ficou conhecido em toda a região de Canaã, por causa dos seus sinais milagrosos, por causa do seu poder de curar, por causa da sua autoridade para expelir demônios, por causa da sua capacidade de juntar as pessoas, não é? E conceder o que? Perdão. Quantas vezes Jesus diz, né, para as pessoas: vai-te, a tua fé te salvou. E isso impressionava as pessoas a ponto de juntarem essas pessoas à volta de Jesus. Jesus vai com seus discípulos para uma cidade chamada Naim, e vai com ele uma grande multidão. Queridos, olha o que acontece agora no texto. Versículo 12 diz assim: como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Olha aqui para mim, queridos. Imagine a cena. Jesus chegando na cidade, quando ele já estava à porta da cidade, Jesus estava, ele e os seus discípulos, de uma numerosa. Quando ele chega na porta da cidade, vinha saindo da cidade um enterro de um menino, filho de uma viúva. Mas olha o que é interessante aqui no versículo 12, diz assim: e grande multidão da cidade ia com ela. Que eles imaginam uma multidão chegando, acompanhando Jesus, se encontra com uma multidão saindo, acompanhando um enterro. Quem está entendendo? Essa multidão que estava saindo, acompanhando o morto, eu quero fazer umas perguntas também, igual da outra multidão que eu perguntei. No meio daquela multidão que acompanhava o enterro que estava saindo, tinha curioso? Tinha. No meio daquela multidão que acompanhava o enterro, tinha amigos do morto? Tinha. No meio daquela multidão que estava saindo com o enterro, tinha fofoqueira? Tinha. Mas no meio daquela multidão que estava saindo, não tinha invejoso? Tinha? Tinha. Não? Tinha. Invejoso não tinha não. Perdão, pastor. Preste atenção, queridos. Eu fico imaginando assim, é uma cena inusitada, é um negócio extraordinário. Tudo na Bíblia é para nos dar um ensinamento. Nada acontece por acaso, Cristo. Amém? Amém. Tem gente que acredita em coincidência. Nós crentes acreditamos em Jesuscidência. Porque nada é por acaso, tudo tem um propósito de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Imagina Jesus Cristo com seus discípulos e uma numerosa multidão chegando na cidade, e quando já estava à porta da cidade, uma grande multidão com Jesus se depara com outra multidão. Um outro grupo de pessoas, uma outra multidão. Mas agora acompanhando um morto. É um funeral, na verdade, sim ou não? Sim. Imagina que agora as duas multidões param na porta da cidade. Por quê, irmão? Como é que a multidão que está chegando vai entrar? E como é que a multidão que está saindo vai sair? Porque não era pouca gente. Imagina dois grupos grandes de pessoas se encontrando na porta da cidade. Tem um propósito de Deus para isso, queridos. Tem um propósito do Senhor para isso. Veja, queridos, eu quero, antes de qualquer coisa, te explicar. Havia um grupo de pessoas que estavam acompanhando a vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem está entendendo? Amém. Mas havia um grupo de pessoas que estavam acompanhando a morte. Havia um grupo de pessoas que estavam cheios de esperança, porque Jesus estava presente, sim ou não? Sim. Mas havia um grupo de pessoas que estavam tristes e abatidos, porque alguém partiu. Você está entendendo aqui o grande contraditório da história?
se encontrando bem na porta da cidade. Aqui eu entendo, queridos, que Jesus Cristo é a vida, e a vida está querendo entrar na morte, na cidade, que estava respirando morte. E aquelas pessoas que estavam respirando morte estavam querendo sair da cidade. Quem está entendendo? Amém. Amém. Então Jesus Cristo está chegando, e Jesus Cristo é a vida. Aleluia. E agora aquele grupo com Cristo se depara com um grupo respirando morte, conjecturando sobre a morte. Todos nós vamos ter que experimentar a morte, sim ou não, queridos? Imagina um momento triste para aquele grupo de pessoas. O que é interessante disso tudo, queridos, é que a Bíblia me traz lembrança de coisas que Jesus falou. Por que eu digo que não é sem sentido esse momento, queridos? É porque Jesus Cristo, lá no Evangelho, na Epístola de João, capítulo 5, versículo 19, o João diz assim, que o mundo inteiro jaz no maligno. João foi íntimo de Jesus. Ele não experimentou a morte. E agora ele registra na sua epístola, na primeira epístola, que o mundo inteiro jaz. Ou seja, o mundo inteiro está morto no maligno. Então, se o mundo está morto no maligno, isso explica aquilo que aconteceu lá no Santander, sim ou não? Se a humanidade está morta no maligno, isso explica uma mãe colocar a sua filha para tocar o corpo de um homem nu, sim ou não? Isso explica o porquê muitas pessoas estão escravizadas pelo peso da morte, sim ou não? Isso explica porque as pessoas não conseguem força para reagir e experimentar mudanças, sim ou não? Olha que a epístola de João está dizendo que o mundo inteiro jaz no maligno, está morto, o mundo já está morto. Então estão como zumbis. Se as pessoas estão mortas e estão caminhando, é um zumbi. Porque não é só relevante o coração está batendo, mas também o espírito está vivo. Não adianta a gente, irmãos, estar caminhando por esse mundo somente com o coração pulsando, né? Bombeando sangue para as veias. Mas a gente precisa também estar bem espiritualmente, não é verdade? Porque quando nós não estamos bem espiritualmente, o ser humano faz das maiores loucuras, não é verdade? O ser humano faz daquelas coisas assim que ninguém poderia imaginar, não é verdade? Olha só o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4, versículo 4. Ele diz assim, ó: o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que o Deus desse século, ou seja, o Deus que a humanidade fabricou, está levando a humanidade a uma cegueira dentro de um comportamento louco, desatinado, a chegar ao ponto das pessoas estarem até mudando de sexo. Queridos, o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas. E as coisas estão de mal a pior, queridos. Parece que aquilo que é errado é o certo, não é verdade? E aquilo que as pessoas estão pregando que é a verdade, isso é errado. Porque as pessoas hoje estão absorvendo uma ideia de aceitar a prática da maioria como se fosse algo bom. E não é. Como se fosse algo comum. E não é. Como se fosse algo normal. Não é normal. Porque a humanidade está doente, está enferma, precisando de um médico. Mas um médico que não encontra nos planos de saúde, um médico que não encontra no SUS, um médico que não encontra na terra.
E é por isso que esse texto eu vejo de uma relevância muito grande. Porque Jesus está chegando numa cidade onde respiravam morte, e agora Jesus chega com vida. Aleluia. Glória a Deus. Pararam duas multidões ali na porta daquela cidade, queridos. Veja que coisa incrível. Uma multidão querendo entrar e uma multidão querendo sair. Uma multidão seguindo Jesus, que é a vida. Outra multidão seguindo um morto, seguindo um rapaz que faleceu, que representa a morte. Quem está entendendo aí? Isso é uma alusão, queridos, de como está a humanidade, de como está a situação da humanidade. Mas por que agora Jesus está parado na porta daquela cidade? E a minha mente me faz viajar. E aí eu viajo lá no Evangelho de João, no capítulo 10 e no versículo 9, onde Jesus diz: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Aleluia. Jesus parado na porta da cidade de Naim. Eu me lembro de Jesus dizendo lá, através do Evangelho de João: eu sou a porta. Aleluia. Glória a Deus. Vocês estão diante da porta. Deus, Imagina os mortos querendo sair da cidade, e na porta da cidade resplandece a luz de Deus através de Jesus, e Ele nos faz lembrar: eu sou a porta para a vida. Eu queria ver isso pessoalmente. Eu queria ver esse negócio pessoalmente. Isso mexe comigo, queridos. Jesus parado ali, resplandecido para aquelas pessoas que respiravam a morte. O mesmo João, no capítulo 14, no verso 6, ele registra algo que Jesus disse novamente. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Imagina Jesus parado naquela porta, aquelas pessoas respirando morte se depararem com a luz, com a vida, com a esperança, queridos, com a possibilidade de mudança, com a oportunidade das coisas se tornarem diferentes. Aleluia. Mas quem está entendendo o que representa Jesus, queridos? Jesus representa tudo para nós. Aleluia. Tudo que pode ser novo, tudo que pode ser profético, tudo que pode se tornar real, tudo que pode sair da maldição para a bênção. Entende o que representa Jesus? Jesus representa tudo para nós. Glória a Deus. Aleluia, Pai. Ainda no Evangelho de João, no capítulo 11, versículo 25, sabe o que Jesus diz? Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Olha, queridos, imagina uma multidão respirando morte, acompanhando o corpo de um menino, um rapaz, se deparando na porta da cidade com a luz de Jesus. E agora vinha à tona o que ele falou, registrado por João: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia. Meu Deus, que coisa forte! O que é interessante é que esse versículo do capítulo 11 de João, versículo 25, ele diz para aquela multidão que acompanha o morto. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Mas é interessante que no 26 ele fala para aqueles que estão acompanhando. Ele diz assim: e todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E aí ele pergunta: crês isto? Oh, aleluia. Eu creio. E você? Eu creio. Aleluia. Amém, Senhor. Porque Jesus, ele tem solução para todos. Jesus tem solução. Queridos, nós estamos diante de um texto onde Jesus está parado na porta de uma cidade. Ele e uma multidão que o seguia. E agora de frente com uma multidão que seguia um rapaz que estava morto. Quem é que consegue imaginar essa cena dessas duas multidões? E aí ninguém consegue sair do lugar, porque uma multidão quer entrar e a outra multidão quer
Vocês estão entendendo, queridos? Então só havia uma pessoa que poderia mudar aquela história. Primeiro porque Jesus não retrocede. O propósito do Senhor se cumpre. Jesus não voltaria para trás. Porque se ele chegou na cidade, alguma coisa tem que acontecer. A verdade é que aquele enterro, aquele funeral não poderia voltar para trás, porque teria que enterrar aquele moço. Quem está entendendo? Glória a Deus. Eu não sei quanto tempo aquelas duas multidões ficaram ali. Eu não sei quanto tempo. A Bíblia não diz. O fato é que aquele corpo está esquentando, sim ou não? E a gente sabe que quando o corpo perde a vida, quanto mais o tempo passa, mais chega o momento da putrefação. Vai começar a entrar em processo de deterioração, sim ou não? Quanto mais o tempo passa, mais preocupação gera, sim ou não? Sim. O fato é que Jesus não vai retroceder. E agora, e como resolver esse problema? Como chegar a um denominador? Porque aí há um impasse. Uma das multidões precisam abrir para a outra passar. Quem está entendendo a situação? E as duas multidões paradas na porta da cidade. Vamos ler para ver o que acontece? Amém? Glórias a Deus. A partir do versículo 13 diz assim: vendo-a, ou seja, Jesus não ia retroceder, não é? Vendo-a, vendo quem? A mulher chorando por causa do seu filho, a multidão. Aí diz o texto: o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Aleluia. Mas como é que Jesus vai dizer para uma mãe que perdeu um filho para não chorar, queridos? Como é que consola uma mãe que perdeu seu filho? Como é que consola uma mãe que gerou aquela criança no seu ventre ali, ó, durante quantos meses? 9 meses. Não no meu caso, que eu nasci de 8 meses, eu estava bem apressadinho. Mas muito tempo a mãe passa por aquele processo de gestação, conversa com a criança no ventre, sim ou não? Sim. A criança se mexe dentro da barriga da mãe? Sim. A criança dá chute? Dá. Dá soco? Dá. Dá cabeçada? Se estica? Não. Pois é, tem tudo isso aí, não é? E por mais que doa, a mãe está bem gostando desse negócio, porque sonha no dia de ver a criança nascer. A criança nasce, a criança passa por um processo de desenvolvimento, e é tão gostoso. Nós temos aqui a experiência com o Danielzinho, que a gente viu o Danielzinho desde bem pequenininho, e a gente está vendo o Danielzinho crescendo, né? E hoje ele já está falando um bocado de coisa, né? O Rony era pequenininho, continua pequenininho, mas vai crescer na hora certa, no tempo certo, não é? Então não é maravilhoso esse momento, queridos? Para agora a mãe ter a notícia que o seu filho morreu. Eu não sei não, queridos. Eu não faço ideia da dor, mas deve ser algo muito, mas muito sofrido, mas muito complicado. Não é verdade? Deve ser algo muito, mas muito intrigante na questão sentimental dos pais na hora do falecimento do filho. Porque o filho é para enterrar os pais, sim ou não? Sim. Não é os pais para enterrar os filhos. O que está acontecendo hoje são os pais enterrando os filhos, por causa da loucura do comportamento desses filhos. É para os filhos enterrarem os pais, e os pais morrerem com orgulho no coração de terem filhos honrados, respeitados, de terem filhos dignos, não é? Dignos. Mas como está hoje a juventude? Como está o comportamento dos filhos? Hoje, na maioria dos casos, são os pais esperando a notícia dos seus filhos mortos para enterrá-los. Isso está errado. Isso não está seguindo o ciclo natural das coisas. E as pessoas estão dizendo que isso é normal. Não é normal. Não é normal. Nós estamos vivendo numa época de inversão de valores, queridos. E aqui nesse momento na cidade, queridos, Jesus tem compaixão daquela mulher, porque aconteceu ali uma inversão de valores. Era
esse jovem crescer, se desenvolver, ser honrado para enterrar a sua? Quem está entendendo o processo natural da vida? O texto diz que Jesus tem compaixão dessa mulher. Aleluia. E o texto continua dizendo assim, ele diz assim no 13, não chores. Como dizer para uma mulher não chorar, né? Só Jesus mesmo para fazer um negócio desse. E agora no versículo 14 diz assim, chegando-se, tocou o esquife. Jesus Cristo, ele abandonou aquela multidão que o seguia e se dirigiu para outra multidão. Quem está entendendo? É como se Jesus estivesse mudando de lado. É porque Jesus tinha autoridade para fazer alguma coisa. Oh, aleluia. O texto diz que Jesus se aproximou do esquife. O esquife nada mais era do que o caixão na época, onde se conduzia o corpo. O texto está dizendo assim, chegando-se, tocou o esquife e parando, porque eles ainda estavam caminhando, Jesus fez parar. E o texto diz assim, ó, né? E parando os que o conduziam, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Ah, meu Deus, agora Jesus se superou, meu irmão. Como é que alguém tem autoridade para chegar para um morto e dizer, se levante, se não fosse o Filho de Deus? Aleluia, Senhor. Glória a Deus. O texto diz assim, querido. Glória a Deus. Que coisa linda. Versículo 15. Sentou-se o que estivera morto. Aleluia. E passou a falar. Olha aí. Deus. E Jesus o restituiu à sua mãe. Glória a Deus. Aleluia. Nosso Deus. Aguenta a mãe. Aleluia. Aguenta a mãe. Olha só o que diz aqui o versículo de número 16. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus. Glória a Deus. Quem ficou possuído de temor e glorificou a Deus? Os que viram Jesus Cristo Diga ressuscitado. todos. Todos. Diga todos. Todos. Não foi só a multidão que vinha com Jesus, mas a multidão que acompanhava o morto também. Aleluia. Ali acaba o impasse, porque ninguém vai mais pro cemitério. E agora todos de volta para a Jesus. cidade. Quando Jesus chega, todos glorificam o nome do Senhor, porque é Ele que faz a diferença. Aleluia. Glória a Deus. Acabou o enterro, acabou o memória. Não há mais mortos, porque Jesus é a vida. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Entende que o luto daquela multidão acabou? Entende que a dor daquela mãe acabou? Entende que não há mais morto? Entende que agora todos estão em vida? Glória a Deus. E vida em abundância? Aleluia. A Bíblia não diz. Mas por conhecer um pouco da cultura da região, eu posso afirmar para vocês que depois desse fato, a cidade entrou em festa. Aleluia. Oh, aleluia. A cidade celebrou a glória de Deus. Aleluia, Glória a Deus. O que era luto, o que era ares de morte, agora são ares de festa, porque a vida está na cidade. Quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida, Ele não está brincando, queridos. Quando Jesus diz, em mim está o poder de tirar a pessoa da morte e trazer para vida. quem está entendendo? Oh, aleluia. Aleluia. E aí Deus me faz lembrar uma profecia. Posso compartilhar com você essa profecia? Amém. Então vamos abrir lá em Oséias. Profeta Oséias. No capítulo 13 do profeta Oséias. O profeta Oséias é usado por Deus para falar algo, queridos, relevante nesse momento. Oh, aleluia.
capítulo 13, o versículo 14 do profeta Oséias, a palavra do Senhor diz assim: eu os remirei do poder do inferno. Sabe o que é remir? Remir é pagar o preço. Deus está usando o profeta para dizer: eu pago o preço do poder do inferno e os resgatarei da morte. E diz assim: onde está, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua destruição? Sabe o que Deus está dizendo? Que por Jesus Cristo a morte perde a sua autoridade. Porque Jesus nunca gostou de morte. Jesus nunca gostou de morte. Aprenda isso. Diga: Jesus nunca gostou de morte. Deixa eu te dizer uma coisa. Todas as vezes que Jesus se encontrou com um morto, ele ressuscitou esse morto. Ele não gostava de morte a tal ponto que ele mesmo se ressuscitou. Porque Jesus não gosta de morte. Amém? O que o profeta está sendo usado por Deus aqui para dizer é que por Jesus a morte não tem mais poder. Oh, aleluia. Porque Jesus venceu a morte. Aleluia. E hoje Ele me dá e Ele te dá o direito de vencer a morte. Oh, aleluia. Queridos, entendam, eu não estou falando da questão da morte física. Nós teremos que passar pela morte física, salvo aqueles que estiverem aqui no dia do arrebatamento e partirem com Cristo. O que eu quero dizer, queridos, é que existe uma vida para ser vivida além dessa vida. Uma vida eterna. Uma vida eterna. Mas que sem Jesus, queridos, é uma morte eterna. De que vale esse mundo todo? De que vale conquistarmos esse mundo todo? De que vale vivermos em luxúria nesse lugar? De que vale nós darmos à carne tudo aquilo que ela almeja e perecermos eternamente no inferno, queridos? Não faz sentido. Só para pessoas inteligentes, queridos. Nós precisamos construir o nosso tesouro no céu. Amém? Amém. Aqui na terra, queremos viver bem aqui? Sim. É pecado? Não. Mas desde que nós já tenhamos construído o nosso tesouro no céu. Quem está entendendo? Que na alegria da igreja está a capacidade de abrir uma igreja. Oh, aleluia. Glória a Deus. Isso significa tesouro no Céu. Cada um de vocês vão receber uma pedrinha. Aleluia. Aleluia. Diga assim: Senhor, Senhor, eu quero viver um tempo de vida em abundância. Diga: por isso eu repreendo da minha vida, da minha casa, da minha família, o tempo de morte. Diga: tempo de vida e não de morte, para sempre. Quem crê, aplauda ao Senhor nessa noite.